Nesta segunda-feira, dia 26, é comemorado o Dia do Surdo. A data alerta para o diagnóstico precoce de doenças que podem levar à surdez e combate ao preconceito. A tecnologia também é aliada nesta luta e dá mais qualidade de vida aos pacientes. Confira. Há 9 anos, Hugo descobriu que tinha uma deficiência auditiva. Desde que recebeu o diagnóstico, passou a fazer acompanhamento com um médico e uma fonoaudióloga. Ele conta que a dificuldade em entender o que as pessoas diziam já estava comprometendo o trabalho. Às vezes algum colega chamava ou às vezes realizava alguma pergunta e eu não conseguia entender o que o colega dizia. Então isso às vezes atrapalhava, né? Porque às vezes o colega não tinha como estar próximo ou de frente para estar realizando alguma pergunta. Hoje, Hugo usa aparelhos auditivos nos 2 ouvidos e diz que não tem mais as dificuldades de antes. Ele explica que tinha um certo preconceito em usar o equipamento. Eu fiquei um pouco resistente, né? Mas acabou que a doutora Camila apresentou algumas tecnologias, né? Hoje existem aparelhos bem discretos, né? Então foi bem agradável, né? Inclusive na família mesmo, eu tenho alguns tios e até mesmo pai que tem um aparelho, inclusive no modelo não tão moderno e que acabam não utilizando às vezes por questões mesmo do tamanho, né? No Brasil, cerca de 1% da população tem deficiência auditiva. Segundo especialistas, muitos casos poderiam ser revertidos por meio de um diagnóstico precoce e o uso de tecnologias. Nós podemos ter desde infecções do próprio ouvido, exposição a ruído, doenças metabólicas, doenças do próprio ouvido, doenças autoimunes. Então, as causas são muito variadas. Os aparelhos auditivos estão cada vez mais tecnológicos. Há opções em diversos tamanhos e modelos. Alguns conectam com celulares e podem ser ajustados de acordo com a necessidade do paciente. Antigamente, a gente só tinha aparelhos que amplificavam o som. Hoje, a gente já tem aparelhos que amplificam o som, reconhecem o ambiente que a pessoa está, modificam de acordo com o ambiente, reduzem ruído, focam na fala. E não importa se a fala está assim de frente ou se a fala vem atrás ou embaixo ou em cima, o aparelho vai estar sempre buscando o espectro de fala para poder melhorar a compreensão. Segundo a fonoaudióloga, muita gente ainda tem preconceito com o aparelho, mas ele é importante até para a autoestima do paciente. A gente percebe, às vezes, a pessoa chega aqui a primeira vez, ela chega deprimida, ela chega sem sorrir, ela chega sem interagir muito bem. Às vezes, o acompanhante fala mais do que ela porque ela não está conseguindo entender bem. Mesmo a gente, como fono, fazendo a abertura da boca adequada para ela poder pegar mais pistas visuais, às vezes eles não conseguem interagir. E aí a gente acaba vendo que quando a pessoa pega o aparelho auditivo, leva para casa, faz o teste, quando ela volta transformada, volta maquiada, volta feliz, volta interagindo. 1 em cada 10 pessoas a partir dos 40 anos já sofre algum grau de perda auditiva. E fatores como a exposição a ruídos altos, fones de ouvido e até o uso do celular podem ser a causa do problema. Você começa a perceber que você fala, ele fala o quê? Repete que eu não entendi, né? Então começa a perder, e aí as pessoas começam a se retirar dos ambientes sociais porque ela começa a ficar constrangida. Para evitar a perda auditiva, alguns cuidados são importantes. Disposição a ruído, as doenças que vão aparecendo, né? Então tem que fazer, eu recomendo que todas as pessoas, independente de qualquer coisa, façam uma avaliação anual.